Samaritanos. Quem eram eles? Por que tanta rejeição por parte do povo judeu se eles eram israelitas? E se eles eram israelitas, quando foi que o nome deles mudou de israelitas para samaritanos? Todas essas respostas eu espero esclarecer para vocês nesse vídeo. Por isso, fique até o final para você entender direitinho toda essa história do ódio milenar, dessa rixa entre samaritanos e judeus. Mas primeiro vamos ao texto, que está em João, capítulo 4, a partir do versículo 9. Vamos ver quando Jesus vai falar com a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco de água. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede. Nem preciso vir buscá-la. Vá, chame o seu marido e volte aqui." "Não tenho marido." "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você." Uma das razões em Jesus falar com a mulher samaritana era exatamente para ficar claro que eles também faziam parte da promessa de Deus. Lá em Ezequiel capítulo 37, quando Ezequiel tem uma visão do vale de ossos secos, era da vontade de Deus que todos os filhos de Israel se levantem. E um pouco mais adiante, no versículo 15 do capítulo 37, fala da reunificação de Judá e Israel. Ou seja, Deus nunca os separou. Para Deus, todo o povo da casa de Jacó era um herdeiro da promessa. E Jesus faz questão de enfatizar isso, colocando a mulher samaritana num cenário
que iria permanecer para sempre na Escritura. Vamos entender onde tudo isso começou? Bora lá! Bem, mas para que nós possamos entender bem essa história, precisamos voltar no tempo, precisamente 3.000 anos atrás, numa época em que o reino de Israel era governado por reis. E aqui no Antigo Testamento nós vamos encontrar aqui no livro de Reis toda essa história. Era uma época em que o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, esses 3 reis, eles reinaram com um Israel unificado, as 12 tribos unidas. Porém, com a morte do rei Salomão, essa história começou a tomar outro rumo. Foi após a morte do rei Salomão que o reino vai se dividir. Porém, com essa divisão, o povo também ficou dividido. E o povo precisava adorar a Deus. E eles iam em Jerusalém uma vez por ano para fazer as suas práticas religiosas. Porém, Jeroboão, reino do norte, não estava nem um pouquinho satisfeito com essa história, porque ele temeu perder o povo para o reino do sul, já que o povo não tinha um lugar de adoração. Então, Jeroboão, ele vai fazer pontos alternativos, ele vai fazer alguma coisa para mudar essa situação. E em 2 Reis, capítulo 12, do versículo 25 ao 33, fala sobre a idolatria, como Roboão começou a fazer tudo isso. Quando ele faz 2 bezerros de ouro, para que o povo possa passar a adorar a Deus ali e não precisar voltar para Jerusalém. Então, o povo passou, daquela data em diante, o povo de Israel passou a adorar a Deus ali em Samaria mesmo, né? E ele edificou uma cidade chamada Siquém. E então ali o povo ficava ali para adorar a Deus e não voltava mais para Jerusalém. E ali começou a decadência do reino do norte, porque todos os reis que reinavam em Israel eram ruins, faziam o que era mal perante os olhos de Deus. E Deus enviava profetas e Deus fazia de tudo para que aquele povo retornasse, mas eles não retornavam, eles pioravam cada vez mais. E em 722 a.C., os assírios dominam sobre Israel e leva todo o povo de Israel cativo. E o reino de Israel cai. Porém, os assírios não levam todos cativos. Ele deixa alguns para trás. Então eles deixaram umas 2 tribos para trás, mas levaram os outros exilados. Com a retirada do povo para os cativeiros, logo a terra vai ficar vazia. E aqui em 2 Reis, capítulo 17, fala sobre o repovoamento de Israel, onde os assírios traz povos estrangeiros, traz os povos da Babilônia, de Cuta. Se você tiver oportunidade para ler, você vai entender direitinho que ele traz povos estrangeiros e para repovoar a terra e se misturar ali com os povos que ficaram, os povos de Israel, de Samaria. Então ali começa aquela mistura, o povo os estrangeiros começa a se misturar com os samaritanos, começa a adorar os deuses, os samaritanos começam a adorar os deuses e passa a existir um culto misto, onde eles adoram a Deus, mas também adoram os deuses. E assim também os samaritanos se casam com os estrangeiros, ali eles fazem famílias. Então é onde começa a mistura entre o povo, os outros povos, com os samaritanos. Eles se misturam.
E logo, para os judeus, isso não é visto com bons olhos, porque a partir daí, não seria mais israelita puro, eles seriam misturados. Então eles passam a ser cerimonialmente impuro para os judeus, para a lei de Deus. O que seria cerimonialmente impuros? Um povo que, segundo a lei de Deus, não poderia cultuar a Deus por eles não ser um povo puro. No ano de 586 vai ser a vez do reino de Judá cair, porque o reino de Judá começou a seguir os mesmo caminho do reino de Israel, do reino do norte. Começou a fazer o que era mal perante os olhos de Deus. E Deus mandava profeta, Deus enviava profeta, e eles matavam os profetas. E Deus avisando que o mesmo ia acontecer com eles. E aconteceu. Eles foram dominados por Nabucodonosor, que entrou no reino deles e que levaram os judeus cativos. Então, a partir daí, acabou a monarquia, acabou o reinado de Israel e de Judá. E o tempo passou e os judeus foram libertos do cativeiro. Porém, o povo judeu ficaram disperso. Mas aí, Neemias, em 445 a.C., eu já fiz aqui um vídeo sobre Neemias, quando ele reconstruiu o templo. E se você tiver oportunidade para assistir, depois você procura, que vai estar lá o vídeo de Neemias. E Neemias, ele vai reconstruir o templo de Jerusalém. Porém, o povo samaritano oferece para ajudar na reconstrução do templo, porque precisaria de toda a mão de obra possível. Mas os judeus não aceitaram. Disseram que não, que eles eram um povo impuro e que não podia participar da construção do templo e nem podia fazer parte do povo de Judá. Então, o povo de Samaria ficou separado mais uma vez. E por causa dessa separação, eles não podendo adorar a Deus, então eles vão fazer um templo para ele no ano de 400 a.C., no Monte Gerizim. Então fica 2 templos, o templo de Jerusalém, construído por Salomão e reconstruído por Neemias, e do outro lado, o Monte Gerizim em Samaria. Então continua essa divisão entre samaritanos e judeus. E no ano de 108 a.C., esse templo do Monte Gerizim, feito pelos samaritanos, vai ser destruído por João Hircano. João Hircano, que era um macabeu. Eu já fiz um vídeo aqui sobre os macabeus. Se você tiver oportunidade para ver, você vai entender bem melhor a história. Então esse templo foi derrubado por João Hircano. Então aí o povo de Samaria agora fica sem o templo para adorar. Nos tempos de Jesus, esse ódio, essa rixa entre eles ainda permanecia. Os líderes religiosos não aceitavam os samaritanos como um povo puro. Eles diziam que eles eram cerimonialmente impuros. Eles traçavam outras rotas para não passar por meio de Samaria, para que não se contaminassem com o povo samaritano. Mas Jesus faz questão de falar com a mulher samaritana para que todos entendam que o evangelho veio para todos, que não foi só para os judeus e que também era para aceitar os samaritanos. E Jesus faz menção de mais outra história de samaritano, quando ele diz aqui em Lucas aqui capítulo 10, versículo 25, um homem que fora atacado por ladrões, fora deixado sem roupas e ferido. Por acaso passou um sacerdote e viu o homem lá e seguiu o seu caminho. Depois passou um levita. Agiu da mesma maneira.
Por último passou um samaritano. Ele parou, limpou as feridas com óleo, fez-lhe os curativos, colocou seu jumento, levou à hospedaria onde tratou esse homem. Ou seja, não importa se você é judeu, se você é samaritano, mas o que importa é o seu coração. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Você Pode. Se você permaneceu comigo aqui até o final, eu vou pedir para você deixar o seu like, pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, pedir para você compartilhar esse vídeo com os seus amigos e também eu vou pedir para você deixar o seu comentário. Você já sabia da rixa? Por que da rixa entre os judeus e samaritanos? O que você acha disso? Escreva aqui nos comentários. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.